Então, minha saudação a todos. Hoje, nosso vídeo aqui da segunda-feira, né? Iniciando a semana, iniciando o mês também, mês de setembro, né? E vamos fazendo, então, hoje, vamos dar um regar geral. Aqui teve encontro, teve culto de recepção e teve o culto mundial. No fundo, tudo assim, foi o mesmo assunto, né? Foi abordado sobre vários aspectos ali, bem interessante. E o tema geral é melhor dar do que receber. O melhor é dar do que receber, né? Amém? E ontem, então, o culto mundial foi às 11 da noite. Tem toda domingo, 11 da noite, no canal da Rádio TV Melhorar, YouTube, né? A palavra foi, então, Lucas 10. Lucas 10, vamos ler aqui uma parte da palavra, para não ficar muito longo. Vamos ler 10, do 25 ao 29. 10 do 25 ao 29, que é a parábola do bom samaritano, né? Então, vamos ler até o 29 aqui. Então, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Amém, irmãos? Então, vamos ler também a palavra do encontro aqui, Atos 20, 35. Atos 20, 35, a palavra que deu o nome, então, para o tema do encontro. Encontro em Caxias do Sul, que aconteceu no último sábado, né? Que fala assim: Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Amém, meus irmãos? Mas então vamos começar aqui, pedir para a Nora fazer a oração inicial, depois vamos ter então 2 cânticos, e depois então o nosso Nutri Vídeo de hoje. Amém? Chegando mais um irmão, só receber o irmão aqui. Irmão Marcos, vamos dar saudação para ele aqui, depois a Nora vai estar orando aqui. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Marcos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então, né? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te entronizar nessa live, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, ser tu entronizado agora na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Adentra, Senhor, a mente, o coração de cada um de nós, Senhor, presente nessa live, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venha, Senhor Jesus, estar operando na mente, no coração de cada um de nós, Senhor. Que possamos ser lavados, purificados, santificados pela lavagem da água da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Opera nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, sair dessa live, Senhor, com o coração tocado, sensibilizado pela tua palavra, Senhor, para estarmos não somente ouvindo a tua palavra, mas ouvindo e praticando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedida a graça de padecer
se envelhecer na terra tua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova, se envelhecer na terra tua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova, porque vos for concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, porque vos for concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, se envelhecer na terra tua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova, se envelhecer na terra tua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova, e dará ramos como planta nova, e dará ramos como planta nova. Amado Pai, te colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos que jorre o Seu amor diante de nós, nos traga paz, tire toda a dor, que a gente possa começar a nossa semana fluindo em Ti, Senhor, que a gente possa levar a Tua palavra adiante. Amém. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, pois confio em Ti. Tu és a minha rocha, minha esperança está em Ti. Somente em Deus esperarei confiante, pois sei quem Tu és. Tu és fiel. Eu te busco, ó Senhor, com todo o meu coração. Tudo o que eu tenho te dou. Receba o louvor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao Teu amor. O grande eu sou, és Tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao Teu amor.
uma espera silenciosa, pois confio em ti. Tu és a minha rocha, minha esperança está em ti. Somente em Deus esperarei confiante, pois sei quem tu és fiel. Eu te busco, ó Senhor, com todo o meu coração. Tudo o que eu tenho te dou. Receba o louvor. O grande eu sou, és tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao teu amor. O grande eu sou, és tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao teu amor. Amém. Que o Senhor esteja derramando o seu Espírito sobre a vida de todos vocês que são zelosos e perseverantes na busca do alimento, da nutrição de Cristo, porque o novo homem só cresce e desenvolve comendo esta comida, a verdade divina. Nós precisamos crescer até chegar ao ponto de um amadurecimento. E por isso que a mesa e a comida tem que ser somente a de Cristo, para que o nosso crescimento seja saudável e venhamos nos tornar servos produtivos para o Rei, o Senhor do Universo, Jesus Cristo, o Rei Universal. Ele precisa contar com a nossa disposição para que Ele estabeleça sua obra nesta terra, para que Ele implante seu reino nesta terra. E como nós vivemos no corpo de Cristo, a lei que rege as inter-relações desse corpo entre os irmãos e o cabeça, porque é uma lei que flui do cabeça e que rega todos os membros, e os membros, os ramos dessa videira precisam receber esta seiva, esta lei espiritual, esse liberar de Cristo para nós, que é o amor. A lei do corpo é a lei do amor. Isso faz com que todos os membros cresçam sem parar. Mas quando utilizamos coisas estranhas a esta lei da vida, que é o amor, para vivermos a vida do corpo, a vida prática da igreja, aí a coisa complica muito para Jesus. Porque as coisas não vão desenvolver, as coisas não vão crescer. E a nossa preocupação na igreja não deve ser outra, a não ser ver os nossos irmãos crescendo. Temos que investir, trabalhar, se esforçar, se esmerar para que isso aconteça. Agora, quando eu me lanço à prática de investir no crescimento dos outros, eu tenho que me lembrar que isso deve ser feito no espírito e não segundo os padrões humanos, racionais e naturais. Não. Se eu me utilizar da minha visão particular humana para tentar ajudar outros a crescer, eu vou arrumar contendas com esse irmão.
vou causar problemas para esse irmão. Porque se eu usar uma atitude liberalista, eu tiro ele do espírito. Se eu usar uma atitude legalista com ele, ele se torna um religioso. Mas nosso intento no ministério é fazer as pessoas dependerem amorosamente, voluntariamente de Cristo. Esse é o apacentamento perfeito que o Espírito faz através dos seus servos. Lembram que Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. É uma lei do corpo. É a lei que faz o corpo crescer saudável. Esse edifício maravilhoso que é o corpo de Cristo. Esta é a lei que faz as coisas se desenvolver. Irmãos, eu confesso que estamos muito aquém da vontade do Senhor nesse aspecto na igreja. Sei que não é demorado para se conseguir essas condições que preceituadas pelo nosso Deus. Não, estamos ao passo, assim, rápido, uma decisão basta para a gente mudar completamente. Então o tempo não é problema. Pode ser hoje, amanhã, a hora que você quiser. A hora que você disser assim: não me amo mais e vou investir nos irmãos, não me preocupo mais comigo e vou servir o meu Senhor, terminou o problema da tua vida. Mas enquanto você tiver reservas de mercado no teu coração, protecionismo do velho homem, práticas protecionistas do velho homem, você está agindo contra o Senhor. Você tem que entender isso, irmão. A lei da vida é o amor. É você fazer tudo conforme Cristo mandou, para que os nossos irmãos cresçam, desenvolvam, sintam alegria do Espírito, sintam a conforto na vida prática da igreja. Porque hoje, irmãos, nós melhoramos muito, eu quero dizer para os irmãos, de uns meses para cá. Nós melhoramos muito, eu quero dizer para os irmãos, avançamos na prática da comunhão, vejo uma melhora bem sensível. Mas ainda ontem, num encontro regional de Caxias, que foi maravilhoso e um sucesso, que Deus, uma alegria que Deus me proporcionou ontem, muito grande, de ouvir muitas coisas no mundo espiritual que eu vi naquele lugar, na vida dos irmãos. Ontem houve verdadeiramente arrependimento naquele lugar. Muitas pessoas realmente se decidiram a se arrepender. E eu fiquei maravilhado vendo aquilo, pessoas se dobrando contra a sua vontade, saindo dos seus lugares assim, quebrando aquele ímpeto, aquela tenacidade do velho homem, se humilhando assim, mas muito esforço, mas estão conseguindo. Estão conseguindo. E isso é maravilhoso porque a igreja vai crescer. A igreja vai avançar, mas também vejo coisas que não gosto. Irmãos que não querem comunhão, que não querem conversar. Só tem um clubinho que eles gostam. Dali não sai daquele clubinho. A gente percebe essas coisas todas quando nós temos um encontro coletivo. Pessoas que não querem comunhão com os irmãos, porque se julgam santos e os irmãos são tudo impuros, né? Eles ficam isolados, ficam assim, mal-humorados, sem alegria no ambiente, com um coração cheio de rejeição, porque não são o centro, talvez, e não está na vitrine que gostaria de estar, naquela vitrine da esquina que todo mundo enxerga. Sei lá qual é os motivos, né? Não, tem muitos erros ainda, mas Deus está rompendo. Eu me alegrei com muitas coisas que vi, de pessoas assim que Deus usou assim para quebrantar eles, mas eles obedeceram ao Senhor. Eles sentiram a vontade de Cristo e se renderam, e isso é que é importante. Não deixar a sua mente, o velho homem, impedir a bênção de Deus para o corpo.
mas amaram mais o Senhor naqueles momentos. Que Deus conserve essas pessoas nesse estágio crescente de liquidação do velho homem. Que Deus considere, mantenha essas pessoas com esta luz, com esta visão maravilhosa de se negarem. Isso começou a entrar nos corações dos irmãos. Eu vi naquele ambiente. E muitas coisas aconteceram lá que foram fantásticas a nível de sinais, mas o que mais me tocou foi que o velho homem começou a ser desprezado pelos ramos da videira. Oh, glória! Que bênção! Isso sim é vitória, irmão. Pessoas que não estão mais mal-humoradas, pessoas que estão se rendendo e que o velho homem está perdendo o crédito para eles. Glória a Deus, glória a Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor não mandou amar na frente de você, já é uma grande coisa. Como a ti mesmo. Então tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão. É fácil de fazer. E eu até digo mais, quem verdadeiramente desfruta de um governo do Espírito Santo, quer fazer mais para eles do que para si mesmo. Eu sei que é assim. Ele sente prazer em ajudar os irmãos a crescerem, a saírem dos problemas, a sentir o amor de Deus, a experienciar o amor de Deus. Ele tem mais prazer em dar do que receber. Eu conheço muitas pessoas, não muitas, né? Mas conheço pessoas que já estão nesse nível. Glória a Deus. Tem prazer em dar, suportar, perseverar em ajudar aquele que erra toda hora, aquele que incomoda toda hora, mas está ali firme ajudando aquelas pessoas. Amém? Pois bem, meus irmãos, eu quero ler uma palavra aqui em que Jesus já mostrava isso na igreja que ele estava estabelecendo. Mateus 9, do 19 ao 22. Mateus 9, do 19 ao 22. Vamos ler esta palavra aqui. E Jesus, levantando-se, o seguia. E também seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele. Ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém? Quando é que nós tocamos Jesus verdadeiramente? Não sei se você um dia tirou um tempo para pensar sobre isso. Quais são as experiências que você teve que você sentiu que tocou Jesus? Porque a hemorragia é perda da vida. Eu vejo muitos irmãos perdendo vida. Estão com hemorragias espirituais. Vejo irmãos que eram fervorosos na fé, hoje estão mal-humorados, semblante fechado, silencioso, uma cara de brabo, com a plaquinha na testa, não converse comigo, não me toque, não quero conversa.
É assim que eu vejo. Irmão, assim, braço cruzado, sério. Num canto, o mais longe possível do povo. Com aquela plaquinha pendurada aqui. Não fale comigo, não me toque, não me contamine. Não, Jesus disse, vem, toca. Estão convidados. Essas pessoas se julgam muito espirituais, mas não são. Porque não tem dificuldade de conviver, porque não sabe ter equilíbrio, talvez. Ou vai ser muito legalista ou muito liberalista. Não quer se expor. Ou, no pensamento deles, ninguém presta, só ele é que é bom. Tem um valor pessoal muito elevado. Um amor muito... uma egolatria muito grande. Pois bem, irmãos, quando nós tocamos Jesus, é quando nós liberamos o amor de Deus para os nossos irmãos. É a única maneira que eu vi até hoje, em 23 anos, experienciar, comprovada, de que eu toco Jesus é naqueles momentos. Eu sinto a alegria do Espírito dentro de mim. Quando eu não penso em mim, penso nos outros. Eu sinto a realidade da alegria do Espírito Santo dentro de mim. E aí eu desfruto de algo que eu não posso te explicar com palavras. Mas é muito bom. Um renovo misturado com alegria, com provisão total, sensação de liberdade mesmo. E não preciso estar usando a minha mente para fazer cálculos. Eu relaxo no Senhor. Eu não tenho preocupações. Então, para tocar Jesus e estancar essa hemorragia espiritual que está havendo na igreja, você precisa trocar a direção em que tu estás enviando o teu afeto espiritual, não um afeto humano. Isso não funciona. Mas, segundo Deus, amar as pessoas. É isso que é importante para nós. Vê assim, se o irmão lá tem muita batalha, muito a fazer, muita tarefa, procura facilitar para ele aquilo. Naquilo que tu pode, que não vai te atrapalhar a tua comissão com Cristo. Tu pode fazer alguma coisinha a mais para alguém. Tu pode colaborar. Tem os escorados na igreja? Tem. Tem os que se escoram, estão sempre escorando. Mas o palanque está apodrecendo, vai cair com tudo. Está sempre escorado, né? Uma hora cai. Porque não temos que nos escorar, nós temos que exercer o amor de Cristo. Tem aqueles me dá na igreja, tem o sanguessuga. Né? E tem os quero, só quer. Nunca quer dar nada para ninguém, só quer. Ah, está exposto, irmão. Está exposto. Você sabe que é assim, os outros também. Pare de querer. Comece a dar. Pare de querer. Deixa Deus fazer as coisas por ti e através de ti. Mas a luz já veio, irmão. Agora, eu não sou usado para fazer isso para todos na igreja. É para quem Deus quer. Não é porque eu quero. É para quem Deus quer. Eu, como homem, não tenho. Eu só tenho 2 pernas, 2 braços e uma boca. Né? Eu tenho limitações segundo o Espírito no ministério. Mas posso me maximizar como nesse momento. Eu estou indo para várias igrejas, várias pessoas em suas casas. É Deus que quer, amém? Amém? Porque pregar é levar o amor de Deus às pessoas. Mas no simples ato de você ir comprar uma coisa para você e lembrar que o outro não tem, você compra para o outro também. Dá alguma coisa para quebrar esse ego. Né? Começa a dar.
Amém? Estão quebrando. O velho homem está em apuros dentro deles. Amém? Amém, irmãos. Saudar, então, entrou a irmã Luzia e o irmão Zé Marcondes e a irmã Elizabeth. Amém? Deus abençoe Boa cada um de noite, vocês. irmã. Boa Boa noite, noite, boa irmã. noite. noite. Boa Deus noite. Amém. abençoe. Amém, irmã. Amém. Tá aí também o Sullivan, o irmão Marcos, né? Amém? Então, hoje, compartilhando aqui nosso encontro, né? E também o culto mundial, que nesse fim de semana tudo, né, foi redondinho, né? Começou no culto de recepção, depois o encontro e terminou no culto mundial, né? O tema, na verdade, falou sobre melhor é dar do que receber, né? Amém? E por quê? Eu estava hoje até meditando nisso. Melhor é dar do que receber. Por que que até no natural é melhor dar do que receber, né? Por quê? Porque para eu dar, eu tenho que ter, né? Nem? Como é que tu vou dar alguma coisa que eu não tenho? E o que recebe, ele está precisando, é sinal que ele não tem, né? Então, até no natural é melhor dar do que receber. É sinal que eu tenho que dar, né? Mas a gente sabe que o que importa é que eu tenho que dar, na verdade, é Cristo, né? Tem que dar Cristo para as pessoas, elas precisam muito de Jesus. Então, e a palavra, então, do culto mundial foi um momento, assim, muito abençoado ali, onde aparece Jesus, né, falando com o intérprete da lei. O intérprete da lei é aquelas pessoas, assim, que além de conhecer, de estudar a Torá, a lei, os profetas, eles interpretavam, né? Então, quando alguém tinha um problema lá, queria julgar alguém, o intérprete da lei sabia tudo, né? Ia apontar ali com o dedinho, né? Aí, aqui, né? Contrariou a lei, quer dizer, era o intérprete da lei. E ele se encontrou com quem? Com Jesus. Ele não sabia que ele estava se encontrando com a própria lei, né? Vamos ver essa passagem aí que está lá no livro de Lucas, que foi a passagem do culto mundial. Lucas 10, vamos ver aqui a partir do 25, né? 10, 25, o encontro de Jesus com o intérprete da lei. Amém? Então, aí fala assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, olha só. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber, então, de salvação. No 26, então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas, né? A gente vê logo que Jesus fez o quê? Ele não respondeu, ele, né? Fez uma pergunta. Já que tu é intérprete da lei, né? Então como é que tu interpreta a lei em relação a essa tua pergunta, né? E ele não aguentou, ele respondeu, né? A gente vê que Jesus estava no comando de todas as coisas aqui, né? Então a isto ele respondeu, o intérprete da lei respondendo, né? Citou os mandamentos, os dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Ele citou os dois principais mandamentos da lei. Né? E o 28, né? Jesus então respondeu para ele. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Amém? O que está embutido nessa resposta de Jesus aqui, né? Algo bem interessante. É bom olhar para esse 28, né? Jesus falou, faze isto, ama a Deus e ama o próximo, e viverás, e tu está salvo, né? Amém? Então, quando Jesus disse, faze isto, na verdade, ele estava dizendo assim, tu não está praticando a lei. Teu problema todo é a prática da lei, né? Ele era um intérprete da lei. Então, Jesus trouxe algo para ele trouxe uma revelação para ele ali, né? Que ele não praticava a lei, né? Isso aí também vale para nós também olhar para nós mesmos. E aí? Eu conheço a lei, eu conheço a palavra de Deus, né? De repente eu sou até um intérprete da lei, mas e aí? Eu estou fazendo isto, né? Então aqui tem uma mensagem que Jesus deixou lá para aquele intérprete da lei, deixou para nós também, para a gente ver até que ponto eu sou praticante, né? Eu somente conheço. Amém? Mas o intérprete da lei não, né, não parou, ele continuou. Versículo 29 ali.
Ele queria realmente, ele achava a arrogância que tinha naquele coitado ali, né, uma misericórdia. Ele achava que podia enganar Jesus, derrubar Jesus, fazer Jesus entrar numa contradição ali, né? Então, ele, porém, o intérprete da lei, querendo justificar-se, ele quis se justificar, né? Então, ele viu que e não praticar a misericórdia, né, irmãos? A gente vê que ele tinha recebido o que Jesus falou ali, né? Ele tinha entendido, né? Tanto é que ele quis se justificar e se justificou com uma pergunta a Jesus. Então, perguntou, quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Então, pelo menos ele viu que ele tinha problema com o próximo, com relacionamento, né? Que foi a mensagem, então, do encontro. Melhor é dar do que receber, né? E aí Jesus não parou ali, né? Jesus começou, então, a ministrar ele do jeito especial, do jeito diferente, né? Através de uma parábola. Ele começou a contar, então, a parábola do bom samaritano, né? A partir do 30, então, ele está respondendo aqui o intérprete da lei. Vamos ver aqui a partir do 30, então. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Né? A gente vê que é uma pessoa que não tem identificação, certo homem? Descia de Jerusalém para Jericó, então foi atacado por salteadores, roubaram tudo dele, deixaram ele semi-morto, né? É a história, então, que Jesus contou. No 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Aqui Jesus começou a mostrar quem aqui, né? Os religiosos aqui, né? Como é que estavam os religiosos em relação à prática dos mandamentos, né? Então, primeiro foi o sacerdote, desceu pelo mesmo caminho, ele viu a pessoa caída, toda machucada, o que ele fez? Vendo, ele viu, passou de largo, desviou, né? Desviou. E aí, deixa aí, esse cara aí tá, de repente já está morto, né? Não vou me incomodar com isso, né? Ele queria cuidar as lides dele lá, né, no templo, estava cheio de encargos, não tinha tempo para se preocupar com aquele infeliz que tinha sido assaltado ali, estava quase morto, né? Sacerdote. E na sequência apareceu outro aqui, no versículo 32, semelhantemente um levita, olha o levita aqui, né? Descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, né? Quer dizer que os dois religiosos, que eram pessoas que consagradas, né? Duas pessoas lá, né, que serviam no templo, sacerdote, o levita, os dois agiram da mesma forma. A hora que eles viram aquela situação, eles viram aquela pessoa ali caída, né, quase morta, toda machucada ali, né? Eles olharam para ele e fizeram o quê? Passaram de largo. Ele também passou longe ali, né? Amém? Mas aí aparece alguém aqui, olha aqui, quem é que aparece aqui? Certo? Samaritano, né? É bom lembrar que os samaritanos, que os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles consideravam que eles eram mistos, eles não eram judeus puros, né? Amém? Então eles não gostavam. Jesus citou justamente quem ele não gostava, né? Esse samaritano, que não era um judeu, que não era, né? Não tinha ligação nenhuma lá com o templo, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, olha aqui, passou perto. Não passou de largo, passou perto. Ele não passou longe, passou perto. Ele não fugiu ali da pessoa que estava ali, né? Quase morta, né? E vendo, compadeceu-se dele. Olha aqui, né? A diferença que deu dos dois primeiros. Ele viu a pessoa ali toda machucada, naquela situação terrível, né? Amém? E compadeceu-se dele, né? Amém? Compadeceu-se dele. Então a gente vê que aqui ele tinha falado sobre salvação, né? Vida eterna. Jesus estava ministrando isso para ele, sobre a salvação, que envolvia o quê? Não basta tu conhecer a palavra, não basta tu estar numa igreja, né? Tu tem que praticar, né? Aquilo que eu conheço, eu tenho que botar em prática. Ali estavam próximos, né?
Era o próximo, era uma pessoa desconhecida. Ali a Bíblia não identifica quem era aquela pessoa. Amém? Os religiosos passaram ao largo. Mas o samaritano, né, um samaritano, se compadeceu dele. E olha aqui, não somente se compadeceu, mas vamos ver o versículo 34. Tá? Além de se compadecer, ele chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Quer dizer, ele tratou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Né? Ele limpou os ferimentos, tratou aqueles ferimentos. Então, ele partiu direto para a prática. Né? Isso foi falado no encontro também. Quando eu vejo um irmão necessitado, quando alguém com problema, se eu realmente amo meu irmão, se eu amo o próximo, eu tenho que ter aquela preocupação de auxiliar aquele irmão, né? De não passar o largo, ou de, muitas vezes, não só passar o largo, mas julgar aquele irmão, né? Aplicando óleo e vinho. Tudo isso tem símbolos aqui, Espírito Santo, o vinho representa o sangue de Jesus, né? E, além disso, de tratar os ferimentos, o que ele fez? Ele não podia deixar ali, né? Tratei os ferimentos, deixa aí, né? Ele pegou e colocou sobre o seu próprio animal, né? Colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele, né? Então, a gente vê que ele pagou um preço aqui, né? Não somente viu, ele foi lá, tratou dos ferimentos, né? Passou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, quer dizer, ele assumiu aquela vida ali, né? Amém? Ele tratou aquele ali como ele queria ser tratado. Se alguém encontrasse ele naquela situação, o que ele estava fazendo ali? Né? Na verdade, era o segundo mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Faz para o outro aquilo que tu quer que façam para ti. Né? Amém? E o versículo 35. Então, aqui, tudo aqui, se a gente fosse se aprofundar, tem muitos símbolos aqui, né? Que hoje não vale a pena a gente estar. Tem muitos símbolos aqui. A gente sabe que esse samaritano, na verdade, era o próprio Jesus aqui, né? Então, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Olha aqui, né? Além de tudo, ele estava agora gastando o dinheiro dele com aquela pessoa. Né? 2 denários, entregou ao hospedeiro, né? Dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Quem era esse que ia voltar, né, irmãos? A gente sabe que esse que estava saindo ali, né, estava indo, era o próprio Jesus, né? Eu te indenizarei quando voltar. Amém? Tudo que eu gastar em benefício das pessoas, né? Jesus diz que vai indenizar, que vai abençoar quando voltar, né? Amém? E tudo é símbolo, que se a gente fosse aprofundar, ela vai longe aqui, né? Agora, o versículo 36, Jesus, então, depois de contar essa parábola, perguntou, então, para o intérprete da lei, né? Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Né? O versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, né? Usou de misericórdia. Bem, o que lembra aqui? Misericórdia que era holocaustos, né? Os 2, o levita e o sacerdote, foram se preocupar lá com os holocaustos, né? Que naquele tempo tinha essas coisas lá no templo. A misericórdia eles não praticaram, né? Aí Jesus terminou aqui. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, né? Então ele queria dizer: olha, tu quer realmente receber salvação, receber a restauração, né? Pratica aquilo que tu conhece. Tu que é o intérprete da lei, né? Vai e procede tudo de igual modo, como fez esse samaritano aí. Amém? Pratica a palavra. Se preocupa com aquelas pessoas que estão caídas à beira do caminho, né? Ou seja, pratica, então, o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Amém? Melhor é dar do que receber. Amém, meus irmãos? Pode fechar. Amém, irmão. Então, foi a mensagem do nosso encontro, né?
Foi muito abençoado e começou lá na sexta, tem o culto de recepção, depois no sábado o encontro, e o culto mundial de ontem à noite foi o que falou sobre essa parábola do bom samaritano. Amém? Mas abri para vocês aqui, então, que também possam compartilhar. Não sei se os irmãos chegaram a assistir o culto. Vamos ver a irmã aqui, irmã Luzia, compartilhar com a gente, irmã. Glória a Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Essa passagem, irmão, do samaritano, né, me lembrou o dia que eu estava lá em Salvador, né, com minha mãe, na casa de apoio, né, e no hospital também me lembrou todas as pessoas que eu conheci por lá, né, e como eu falei aí no dia que eu falei aí, a maioria das pessoas que eu conheci eram justamente evangélicos, né? Mas só que eles são o quê? Religiosos. Religiosos, irmãos, porque vive na religião, não vive a palavra. Porque eu creio assim, como o Senhor disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu estou ali pegando, me alimentando da palavra, como disse Josué, né, 1:9, que diz que nós temos que estar, né, dia e noite com a palavra, renovar a mente também, como lá em Romanos 12:2, que temos que renovar a mente. Aí a gente vai para João, né, 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se eu tenho esse conhecimento todo, irmão, e eu não boto em prática, né, isso se torna o quê? Religião. E como é que eu vou ter compaixão e misericórdia do próximo, amor, compaixão e misericórdia do próximo, se eu estou religiosa? Né, irmão? Então, assim, é como foi dito aí, temos que auto nos analisar para ver se nós não estamos que nem esse levita e os sacerdotes, né, religiosos. Só vivemos, mas não colocamos em prática. Conhecimento sem prática, irmãos, é a mesma coisa que nada. É soberba pura. Então, irmãos, que nós viemos nos analisar, que nós viemos ver o tamanho da soberba ainda que há no nosso coração. Que nós viemos nos humilhar na presença do Senhor e perguntar, Senhor, em que eu preciso me humilhar? Em que área da minha vida eu preciso mudar, Senhor? Em que área da minha vida eu estou falha contigo? Eu estou falando isso, irmãos, aqui, mas isso está servindo para mim. Hebreus ali está servindo para mim. 4:12, que a palavra é como uma espada de 2 gumes, está cortando aqui dentro também. Porque se nós bem repararmos, irmãos, estamos todos religiosos, na soberba, né? Muitas vezes o diabo diz, mas tu tá ajudando, tu é uma pessoa boa. Não, eu não sou boa. Ó o rico lá, que Jesus falou, bom só um que é Deus. Então, irmãos, por a gente ajudar ou por a gente fazer algo por alguém, a gente se sente melhor do que os outros, como foi dito, o irmão Sérgio falou aí, né? A gente fica naquele grupinho de pessoas porque se acha ou melhor, mais importante, ou aqueles lá são pecadores que não podem se misturar. Né, irmãos? Então, que nós viemos, irmãos, nos consagrar. Eu creio, irmãos, assim, cada dia que Jesus está mais próximo. Cada dia mais. Cada dia eu planejo. Quando eu estou planejando, quando eu estou sonhando, o Senhor disse assim, ó, coloca a minha obra em prática. Vive os meus sonhos não são os teus sonhos, meus pensamentos, o que eu quero para você, não é o que você quer para você. Só se consagra, me busque mais, porque se for da minha vontade, vai ser, se não for, não adianta você sonhar. Então, irmãos, eu fico vendo assim, a gente tá tão assim religiosos que a gente anda ansiosos, preocupados, eu digo isso de mim, irmãos, ansioso, preocupados, não dormimos direito. Por quê, irmãos? Porque a gente planeja. Essa semana passada, eu falei algo para meu marido, acho que foi, não sei se foi no sábado ou foi no domingo, né, de construir a minha casa lá, a nossa casa na roça. E quando eu ouvi a resposta do áudio dele, as lágrimas começaram a descer, porque eu digo, não foi meu marido. Não foi meu marido, foi Cristo, foi meu Pai falando através dele. Porque tudo tem um tempo determinado do Senhor e a gente quer atropelar, irmãos, o tempo do Senhor. E o Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra.
E para isso, irmãos, para chegar ao que a gente quer, a gente temos que pagar o preço. Muitas vezes, assim, mas aceitar Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou ter uma casa melhor, vou ter um carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, irmãos. Aceitar Jesus é você morrer para ti, é morrer seus sonhos, seus planos. É você dizer, mesmo que eu não tenha tudo o que eu quero aqui na terra, mas lá na glória eu vou ter. Né, irmãos? Então, assim, irmãos, encerrando aqui, eu quero contar uma bênção para vocês aqui. Minha mãe tá me chamando de fuxiqueira. Essa semana, eu conversando, né, com a minha cunhada, a irmã de meu esposo aí, e eu falando para ela, pra gente orar pelas nossas mães, né, porque elas estão, assim, pelo um fio, né, e a gente fica assim, irmãos, naquele medo, aquela preocupação, Deus o livre e guarde, que vai chegar essa hora de nossas mães partir, né, e eu tava falando para ela, elas vão morrer sem salvação e nós não vai nos encontrar na glória. Quando, irmãos, eu falei tanto com minha cunhada, mas dei tanta palavra para ela, assim, força de fé para ela estar orando pela mãe dela. Quando pensa que não, irmãos, a minha mãe fala assim, que dia o irmão Val vai vir aqui de novo, eu quero aceitar o batismo, eu quero me batizar. Então, irmãos, glórias a Deus, eu tô tão feliz, irmãos. Eu tô feliz que a minha mãe aceitou Jesus, ela quer passar pelo batismo, né? Então, depois do dia 23, o irmão disse que vai vir em Jacobina, aqui em Jacobina e em Canhê, eu não sei, se nós vai estar em Salvador ainda, eu não sei. Mas o mais importante, irmãos, é que ela aceitou o batismo, em nome de Jesus. Então, eu creio, irmãos, que só basta a gente orar, mas nós não temos que orar como esses religiosos, temos que orar crendo, irmãos, como disse lá em Hebreus, né? Nós temos que orar crendo naquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que vai acontecer. Então, e quando, irmãos, amar o próximo, é a gente orar pelo próximo, é desejar o bem para o próximo, é tentar ajudar o próximo, como fez esse samaritano. Quantos cristãos tenta fazer o bem para as pessoas, achando que vai se igualar com o samaritano? O samaritano nem religioso e nem cristão ele era. Mas ele amou o próximo como a ti mesmo. Ele ajudou sem esperar nada em troca. E hoje você vê muitas pessoas, ajudam as pessoas falando assim, gravando já, eu dei isso, eu fiz aquilo, para se engrandecer, para aparecer na rede social. Deus diz que o que a gente vai fazer para o próximo, a gente dá com a mão e esconde a outra, para ninguém ficar sabendo daquilo. Então, irmãos, amar o próximo é a gente ser manso, ser humilde. É a gente, irmãos, ter compaixão e misericórdia do próximo, é apacentar, é estar junto ali, seja para o que der e vier orando a Deus, clamando a Deus, para Deus nos dar sabedoria e força para a gente ajudar o próximo também. E eu glorifico a Deus. E peço aos irmãos que continuem orando pela minha mãe Cleusa e também peço oração pela minha sogra, Maria Lélia. Os irmãos podem anotar o nome dela aí já para botar na caixinha de oração, né? Oração, irmãos, de salvação e de cura também, né? Eu juntando a minha mãe e minha sogra, eu não sei quem tá pior, né? Mas a gente vamos crer em Deus, que Deus vai conseguir salvar essas duas almas em nome de Jesus, né? Então eu glorifico a Deus pela vida, pela existência de Deus, pela salvação, pela filiação e pelo nosso Deus querido e amado ter dado seu Filho Jesus. Nós temos que ser gratos, irmãos. A cada segundo, não importa se o Senhor deu coisas naturais ou espiritual, que a gente ainda não viu, que a gente ainda não tocou, nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo, irmãos. E eu sou muito grata por estar cuidando da minha mãe, eu sou muito grata pela minha sogra, eu sou muito grata pelo Senhor ter tocado no coração da minha mãe e ter dito, eu vou aceitar Jesus, eu quero me batizar. E eu sei que a minha sogra, em nome de Jesus, Deus vai dar essa oportunidade ainda antes dela partir, em nome de Jesus, irmãos, dela dizer, eu aceito Jesus, eu quero me batizar, em nome de Jesus. Se ela for para a glória, se ela partir, que em nome de Jesus, que ela venha partir mais salva, porque a gente sabe que vai se ver lá na glória, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, irmã. Glória a Deus pela tua mãe. Então, logo vamos estar notícia do batismo da mãe da irmã, né? Amém. Mas então, deixar na hora, então, compartilhar um pouco também. Amém. Vamos abrir então em Tiago, capítulo 1, versículo 22.
Então, aqui diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a gente vê que o problema, né, do intérprete da lei é que ele era ouvinte, ele era conhecedor da palavra, ele conhecia, mas ele estava no engano, porque ele não estava praticando. Ele sabia que devia de amar a Deus e amar o próximo, mas ele não praticava o amor ao próximo, né? Então, ele estava no engano, né? Vamos também para Tiago 2, do 14 ao 17. Então, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a gente vê que a fé do intérprete da lei era morta, porque ele não ajudava as pessoas, ele não amava as pessoas, né? Ele se achava, né, muito superior, conhecedor da lei, eu sou superior, né? Então, ele não colocava em prática aquilo que ele conhecia da palavra, né? Agora, vamos abrir também em Tiago 1, 25. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Quer dizer, eu leio a palavra não para ter conhecimento, né? Mas para praticar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o que Deus quer de nós é a prática da palavra. Vamos abrir em Mateus 9, do 9 ao 13. Então, aqui é a história de Mateus, né? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus quer que nós tenhamos misericórdia daqueles que estão no pecado, daqueles que estão necessitados, aqueles que estão machucados, jogados, né? Então, nós temos que ter misericórdia, né? Então, Jesus, né, ele veio para aqueles que estão no pecado, aqueles que estão feridos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão doentes, né? E nós temos que levar Jesus para eles. Então, cabe a nós, né, exercer o ministério de Jesus, né, na terra, né, de ir até os necessitados, né, e levar uma oração, levar, de repente, algo que eles estão necessitando, né? E isso pode envolver também o se doar. Às vezes a pessoa precisa de alguém que ouça, alguém que pague um preço de ouvir, de ajudar, de estar disponível para aquela pessoa, né? Vamos ver também aqui o que Jesus disse, né? Para Pedro. João 20, do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Então, aqui, Deus quer saber se nós temos amor por ele. Por quê? Porque aí nós vamos amar o próximo. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E Jesus respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, quem ama a Deus, ele se dispõe para Deus. Ele faz aquilo que Deus diz, né? E o que Jesus nos deu só 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu amar a Deus, eu vou me dispor para amar o próximo. Porque se eu não amar a Deus, eu não vou me dispor. Eu vou estar no egoísmo, eu vou amar só a mim. Né? Então, Deus quer que a gente esteja rejeitando o ego, né? Estar nos negando para amar a Deus e amar o próximo. Né? E aí eu vou me dispor para fazer aquilo que Jesus quer, que é apacentar os cordeiros, aqueles que são novinhos, né? Pastorear as ovelhas, apacentar as ovelhas que estão machucadas e feridas, né? Então, nós temos que nos dispor. Amém? Amém, irmãos. Então, nossa mensagem de hoje, né? Lembrar que esse fim de semana, então, tem a reunião dos presbíteros, lá em Cachoeira do Sul, no sábado. Peço a oração de todos, orar pela viagem dos presbíteros, né? E orar pelo fluir da unção do Espírito também. E lembro também que a reunião em si é uma reunião fechada, né? Mas sexta-feira tem o culto de recepção, às 19 horas, Cachoeira 19 horas, que dá para assistir pela internet. Amém? Lembro sempre a importância, tu assistiu o vídeo, né? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, isso é bom para que essa mensagem possa ir a mais pessoas, que o YouTube considere essa mensagem significativa, né? É a colaboração que tu pode dar para nós. Teu curtir, comentar, compartilhar e a tua inscrição no canal. Amém, meus irmãos? Então, finalizando a nossa live de hoje, convidar na semana, Luzia, então, fazer a oração final. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, em primeiro lugar, nós queremos, Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados e as nossas transgressões, ó Pai. Te pedir perdão, Senhor, porque ainda não te obedecemos, Pai, até o sangue, Pai querido e amado. Mas te pedimos também misericórdia, Pai querido e amado. Que o Senhor venha, Pai, estar, Senhor Jesus, destruindo, Pai, com a velha natureza, Pai, retirando de nós, ó Pai querido e amado, o egocentrismo, Pai querido e amado, a hipocrisia, Senhor Jesus, a religiosidade, Pai, a mágoa, o rancor, a raiz da amargura. Pai, vem estar nos limpando, Pai, por completo, Senhor Jesus. Pai, que nós vimos viver a Tua palavra, Pai querido e amado, e que a Tua palavra, Pai, vem estar nos libertando, Pai, de nós mesmos, Pai, da escravidão do velho homem, Pai querido e amado, das 7 nações. Senhor, abençoa o Teu povo, Pai. Faz, Pai, não o que nós queremos, ó Pai querido e amado, mas como Tu queres, ó Pai. Pai, te peço, Pai, uma bênção, Pai, todo especial para cada presbítero, ó Pai, que vai, Senhor Jesus, para esse encontro, Pai querido e amado, que o Senhor venha estar levando eles, Pai, protegendo, capacitando e revestindo eles, ó Pai, livrando de todas as ciladas do inimigo, Pai querido e amado. Senhor, também te peço, Pai querido e amado, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, esse encontro grandiosamente, poderosamente, Pai, que o Senhor venha fluir, Senhor, através de cada um lá, Pai, que vai dirigir, Pai, que o Senhor venha estar, Pai querido e amado, na frente, Pai, dessa obra, Pai. Vem falar fortemente com os teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa cada membro aqui representados, ó Pai. Abençoa também todos que vão assistir, Pai,
esse culto, Pai, através da televisão, através dos celulares, Pai, através da rede social, Pai. Abençoa cada um deles, liberta, cura, Pai, salva, Pai, renova, traz o teu milagre para a vida de cada um deles, ó Pai. E que venha ser feita a tua vontade, dai-nos boa noite, Pai, debaixo da tua santa proteção. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, a nossa irmã Luzia, irmão Marcos, Sullivan. Boa noite a todos. Boa noite, Deus Manuel. abençoe. Elizabeth, Deus abençoe, irmã. Boa noite, irmão. Todos Boa aí. noite. Zé Marcondes, Deus abençoe cada um de vocês. O Marcos, voltamos então na próxima quarta-feira. Amém.